Pessoal, vamos aqui à nossa terceira aula, aula 3, de raciocínio lógico matemático. Beleza? É o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês um tema muito importante, muito cobrado, muito famoso, que é a tabela verdade. Legal? Tabela verdade. Primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês, importantíssimo, você está craque, você seu cara da aula 1 e da aula 2. Por quê? Porque a tabela verdade, ela é nada mais, nada menos do que uma síntese, um resumo daquelas questões ali dos valores lógicos dos conectivos, tá legal? É um resumo daquilo tudo. Então não tem como você, eu quero saber a tabela verdade. Se você não entende, se você não compreende o significado daqueles conectivos, no máximo que você vai conseguir é fazer o quê? Decorar. E como nós já temos que decorar muita informação para a prova, às vezes uma informação desse tamanho aqui, ó, ela vai ficar mais difícil de decorar e, como eu posso dizer, vai se tornar um bicho de sete cabeças. E o nosso objetivo aqui é justamente entender, tá legal? Ainda mais esse tópico aqui, que é de uma compreensão possível. Às vezes não tão fácil assim, mas também não é difícil não. É bem tranquilo, é só você conseguir pegar a lógica do negócio. Vamos lá, até por isso o nome raciocínio lógico. Sem mais delongas, pessoal, coloquei aqui para vocês daquela aulinha anterior duas proposições. Proposição P, Marcos trabalha, e proposição Q, Pedro estuda. Pessoal, vamos aqui montar a nossa tabela verdade, o nosso resumo dos valores lógicos, beleza? Vamos lá. Eu vou colocar aqui a proposição P, tá? Ó. Aqui, ó, P, e aqui a proposição Q, ok? De azul claro, tá vendo? P, Q. Beleza. E eu vou ter os conectivos. Os conectivos, por exemplo, se eu coloco o E, que é esse símbolozinho aqui, o que eu estou querendo escrever para vocês? O que eu quero dizer? P, aqui no meio vem o E, tá? E, Q. Ou seja, Marcos trabalha e Pedro estuda. Legal? E aqui, o ou seja, Marcos trabalha ou Pedro estuda. E assim por diante. Eu tenho ou, né? E eu tenho o se, então, o condicional, e tenho o bicondicional. O se e somente se. Beleza? Ok, vamos lá. O que acontece? Você vai concordar comigo o seguinte. Quais são as possibilidades disso daqui ser verdadeiro e falso? Eu vou fazer as combinações possíveis. Por exemplo, se Marcos trabalha for verdadeiro, Pedro estuda pode ser verdadeiro ou falso. E eu vou fazer essas combinações para a gente ver os resultados aqui na lógica. Vamos lá. Pode ser a primeira, no caso, pode ser verdadeira. A segunda também pode ser verdadeira, correto? Ou seja, isso é verdade, isso aqui é verdade. A primeira pode ser verdadeira também, novamente. Já no outro caso, essa segunda aqui vai ser falsa. Então eu posso configurar dessa maneira. Eu estou fazendo as configurações possíveis, aquela análise combinatória. E no caso de que a primeira for falsa, eu vou ter o caso de que a segunda vai ser verdadeira, correto? E vou ter o caso de que a segunda for falsa também. Eu montei todas as possibilidades, todas as combinações possíveis disso daqui ser verdadeiro, e essa daqui ser verdadeira ou falsa, e isso daqui, a primeira, a P, ser falsa, e a outra ser verdadeira ou falsa. Assim eu obtenho todos os valores lógicos possíveis, beleza? Vamos lá, vamos aqui na prática. Observa o seguinte aqui comigo. Eu vou até pegar o F aqui, ó, e vou circular de vermelho, tá legal? Tudo que tem F, eu vou circular de vermelho para te facilitar a visualização, ok? Beleza, vamos lá. Valor lógico, foi falado na aula, aqui a gente só está fazendo o resumo. P, E, Q. Quando que essa proposição P, E, Q vai ser verdadeira? Marcos trabalha e Pedro estuda. Isso só vai ser verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. Ou seja, e quando que as duas são verdadeiras? É nesse caso aqui, ó, VV. Aí você colocou o conectivo P, E, Q, fez isso aqui, ó, no caso. Vou até escrever aqui embaixo para você ver.
Você fez isso aqui, ó, P, E, Q. Essa proposição composta aqui, ela é o quê? Ela é verdadeira. Beleza? E é somente esse caso que vai ser verdadeiro. Nós conversamos isso anteriormente. Por quê? Se Pedro, no caso, se Marcos trabalha é verdadeiro e Pedro estuda é falso, tudo isso aqui é falso. Por quê? Porque Pedro, ele estuda é uma proposição falsa e vai tornar tudo falso. Tá ok? Então, o resto vai ser falso. Falso, falso, falso. Tá vendo? As outras possibilidades, todas elas serão falsas. Beleza. Também falamos na aula o seguinte, do ou. Quando que a proposição ali P ou Q vai ser verdadeira? Quando que ela vai ser verdadeira? Quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Pelo menos um quer dizer o quê? Pode ser uma, pode ser outra, ou pode ser as duas, certo? Portanto, quando for verdadeiro, verdadeiro, isso daqui vai dar o quê? Vai dar verdadeiro, porque as duas são, é pelo menos um. Quando é verdadeiro, P é verdadeiro e F e Q é falso, vai dar o quê? Vai dar verdadeiro, certo? Quando P for falso e Q for verdadeiro, vai dar verdadeiro, porque pelo menos uma, ainda assim, é verdadeira, perfeito? E quando as duas forem falsas, aí vai ser falso, porque aqui não tem pelo menos um. Deixa eu só circular aqui para vocês tudo aquilo que deu falso. Beleza. E o ou? O ou, ele será verdadeiro quando? Ele será verdadeiro quando? Justamente quando ou um ou outro for verdadeiro. Do contrário, o que acontece? Acontece que a proposição será falsa. Tem que ser um ou outro, certo? Por isso que não é ou. Exemplo, P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Tudo vai dar o quê? Por incrível que pareça, vai dar falso. Porque é ou uma ou outra, beleza? Então vamos circular aqui. Continuando. P é verdadeiro e Q é falso. Portanto, isso daqui vai ser verdadeiro. Porque somente um ali é verdadeiro, certo? P é falso e Q é verdadeiro. Portanto, isso daqui vai ser verdadeiro. Beleza? E P é falso e Q também é falso. Portanto, isso daqui vai ser o quê? Vai ser justamente falso, porque as duas são falsas, tá? Isso tudo foi falado na aula. A gente só está resumindo aqui, para facilitar nosso estudo. Continuando. Agora tem a questão do se então, também conhecido como condicional. E o condicional, eu vou do contrário. Ele vai ser falso justamente quando a primeira proposição, ela for verdadeira e a segunda for falsa, tá? Por quê? Porque eu comecei com uma premissa verdadeira e terminei com uma falsa. Isso é, digamos que uma contradição, uma coisa que não pode acontecer. Imagina só, Marcos trabalha. Se Marcos trabalha, isso é verdade, correto? De acordo com isso aqui, porque essa aqui é a P. Então, Pedro estuda, que tem um valor falso. Então, não tem como. Como posso dizer? Isso daqui não tem lógica. Porque, para ser verdadeiro, essa proposição aqui também deveria ser verdadeira. Portanto, o único valor lógico que vai ser falso aqui, no se então, é justamente esse, o V e o F. Ou seja, primeira proposição verdadeira e a segunda falsa. Então, pode colocar aqui, ó. Aqui vai ser falso, tá? E o resto será verdadeiro. Se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, então é verdadeiro. Se a primeira é falsa, eu nem quero saber o que acontece depois. A gente pode interpretar dessa maneira. A primeira é falsa, então, ó, que se exploda o resto. A primeira é falsa, então o que vem depois é lucro. Então, a proposição é verdadeira. E a mesma coisa aqui. A primeira é falsa, não importa o que vem depois. É verdadeiro. Tá legal? Continuando. O bicondicional. O bicondicional,
Quando os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos, vai ser justamente verdadeiro, tá legal? Só vai ser falso no caso de quê? De que tenha valores trocados. Tá vendo? Ó? Por exemplo, aqui é verdadeiro e verdadeiro. Então, vai ser verdadeiro. Aqui é falso e falso. Então, aqui vai ser verdadeiro. Beleza? Aqui é V e F. Então, aqui vai ser F, falso. Aqui é FV. Então, vai ser falso também. Tá legal? No bicondicional tem que ser os dois. Beleza, circulei. Vou dar um macetinho aqui para vocês. Vou resumir tudo aquilo que eu fiz aqui para vocês, tá? De maneira bem rápida. O macete aqui do E, da conjunção, no caso. Vai ser, só puxar um pouquinho aqui para cima, vai ser verdadeiro, quando as duas forem verdadeiras. Tá anotando? Vamos lá. E o ou vai ser falso justamente quando os dois forem falsos. Legal? E esse camarada aqui, ó, o ou, ele será verdadeiro quando os valores lógicos forem diferentes. Tá legal? Quando você tiver um V ou um F e um V. Tá legal? Aqui, ó, tá vendo? VF, FV. Isso aqui é para você conseguir assimilar melhor. Beleza, pessoal? Vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem diferentes. E o se, então, o condicional, ele vai ser falso, só tem um caso dele ser falso. Ele será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falso, nesta ordem, tá legal? Pode colocar aqui, ó, nesta ordem. Beleza? E para encerrar, o bicondicional. O que acontece com o bicondicional? Ele vai ser verdadeiro, pode colocar aqui V, quando os valores lógicos ali forem iguais, ou seja, FF ou VV, ok? Quando iguais. Do contrário, vai ser o quê? Falso, porque só tem dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Galera, olha só, é o seguinte, peço que vocês vejam, revejam essa aula, a aula anterior também, porque algumas pessoas podem ter se complicado, não é nada difícil. E vai ficar ainda mais claro nos exercícios. Mas é importante você ter essa base teórica para você não boiar nos exercícios, tá legal? Então, se dedica, veja essas duas últimas aulas aí com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, anote com as suas palavras que você vai, tenho certeza que você vai conseguir entender e vamos cair para dentro dos exercícios. Valeu? E é isso, até a próxima aí. Um abraço, bons estudos.